Olá pessoal, meu nome é Concécio e nesse vídeo eu quero falar sobre evolução ou criação. Quando eu era mais novo, aprendi que nós viemos de um processo de evolução das espécies. Uma grande explosão deu origem ao nosso universo, as partículas foram girando, os planetas resfriando e na Terra um punhado de substâncias se ajuntou e deu origem a um ser unicelular, que com o passar do tempo foi evoluindo, se transformou num girino, evoluiu até um réptil, se arrastou para fora d'água, aprendeu a andar, depois evoluiu, aprendeu a ficar de pé, foi evoluindo até virar um mamífero e mais tarde, com o tempo, evoluiu até o homem. Essa é a versão resumida. Eu sempre acreditei em Deus e sempre gostei de Jesus, apesar de não sentir nenhuma atração pela igreja. No colégio católico, eu aprendi que foi ali naquela sopa de substâncias que Deus deu origem à vida. Tinha outras versões também falando que cada dia da criação equivalia a milhares e milhares de anos. E foi assim que eu fiquei acreditando na evolução e não na Bíblia. Mas um dia eu conheci Jesus de uma forma mais íntima e pessoal. Comecei a estudar os seus ensinamentos, aprender mais sobre ele e me maravilhava com tudo. Mas a evolução sempre foi uma pedra no meu sapato, principalmente quando se tocava no assunto de Adão e Eva. Aquilo me incomodava muito. Então um dia resolvi fazer um estudo profundo a respeito. E é esse que eu quero apresentar para vocês. Eu sei que muitas das verdades absolutas que eram defendidas pela ciência quando eu era jovem, hoje já são descartadas pelos próprios cientistas. Eles têm novas versões da evolução e do surgimento da vida na Terra. Mas para esse estudo não ficar muito cansativo, eu vou me conter ao plano original, conforme ensinado por Charles Darwin. O homem veio do macaco. Eu sempre gosto de começar pela idade da Terra. A ciência afirma que a Terra tem 4,534 vezes 10 à nona, que dá aproximadamente aí uns 4,5 bilhões de anos. Vários métodos foram usados para calcular a idade da Terra. Método que usava as diferentes camadas sedimentares do solo e os fósseis encontrados nela. Método de resfriamento da Terra de Lord Kelvin. Método de datação radiométrica do geólogo britânico Arthur Holmes. Esse último é o mais aceito e usado até hoje. E ele veio evoluindo com o tempo, faz o uso de diversos elementos, como urânio 235, potássio 40, rubídio 87 e alguns outros, mas o mais conhecido e ensinado na escola é o carbono 14. Todos esses elementos se desgastam com o tempo, sofrendo os efeitos da radiação solar, que desgasta tudo na superfície da Terra. Mas a radiação solar na era pré-dilúvio entrava na atmosfera da Terra com uma intensidade muito menor. De acordo com os registros da Bíblia, ela foi sofrer uma grande alteração por volta do ano 4100 a.C. A Bíblia relata que quando Deus criou os céus e a terra, ele criou uma camada de água em volta da atmosfera da Terra que filtrava os raios solares. Isso está lá em Gênesis 1, 6, 7 e 8. Deus fez uma divisão entre as águas que estavam acima dos céus e as águas que estavam abaixo dos céus. E é interessante notar as implicações dessa camada de água acima da atmosfera, porque ela protegia toda a superfície da Terra da radiação solar. Por isso os homens viviam muito mais, 900 e poucos anos. Não é uma diferença de calendário, como muitas pessoas afirmam, porque quando Deus anuncia que vai retirar essa camada de água, trazendo o dilúvio, lá em Gênesis 6:3, ele fala que a partir desse momento o homem vai viver no máximo 120 anos. Por isso que a Terra ficou toda submersa em 40 dias. Não foi uma chuva comum, foi toda essa camada que desceu da atmosfera sobre a Terra. Inclusive é bom lembrar que antes do dilúvio não chovia. Por isso o primeiro arco-íris foi aparecer só depois do dilúvio. Em Gênesis 2, 5 e 6, informa que as plantas eram regadas com um vapor que subia da terra e umedecia toda a superfície. Então, voltando à datação radiométrica usada para calcular a idade da Terra,
Se a radiação entrava na atmosfera terrestre com uma intensidade muito menor, isso implica que quanto menor a radiação, menor o desgaste dos elementos, o que faz com que esse cálculo seja extremamente exagerado. Por isso, a idade da Terra informada na Bíblia é muito menor do que a calculada pela ciência. E se o método de datação mais eficaz é falho, todos os outros que se baseiam nele também são. Por isso também que os cientistas são surpreendidos eventualmente com descobertas arqueológicas fora da época que elas deveriam estar, como é o caso do martelo de Londres, que foi encontrado tem 140 milhões de anos e é de uma época onde não deveriam existir homens forjando martelos. Pela Bíblia, a idade da Terra pode ser calculada usando os anos de nascimento registrados e os eventos históricos. Começamos por Adão, que nasceu no ano 0 da Terra. Quando Adão tinha 130 anos, ele gerou um filho chamado Sete. Então Sete nasceu no ano 130 da Terra. Isso foi depois da história de Caim e Abel. Caim deveria ter o direito de filho mais velho, mas como matou o seu irmão Abel, ele perdeu esse direito. Então a descendência de Adão é contada a partir de Sete, que nasceu no ano 130 da Terra. Quando Sete tinha 105 anos de idade, ele gerou um filho chamado Enos. Então Enos nasceu no ano 235 da Terra. Seguindo essas informações registradas dos anos de nascimento e dos principais eventos históricos, nós chegamos ao ano 0 do nascimento de Jesus, com uma Terra com 4.201 anos de idade. Do ano 0 até hoje é só somar mais 2020. Então temos uma Terra bem jovem. Mas ela não tem milhões de anos? Não, de acordo com a Bíblia. Mas aí alguém diz, Adão e Eva são personagens mitológicos, eles não existiram. Você tem certeza disso? E Jesus, ele existiu? Ele é um personagem histórico e a sua existência não pode ser negada por causa da quantidade de registros que confirmam. É interessante lembrar que, por se considerarem um povo escolhido por Deus, os hebreus, que mais tarde se tornaram os judeus, tinham um enorme cuidado em manter e preservar os registros do seu povo. As árvores genealógicas eram cuidadosamente registradas e preservadas a partir do filho mais velho, o primogênito de cada família. Por não conhecer Jesus, quando o médico Lucas foi escrever o seu evangelho, ele fez um levantamento minucioso e investigou todos os fatos da vida de Jesus para confirmar a veracidade. Nessa investigação, ele levantou toda a árvore genealógica de Jesus, pois o Messias deveria vir da descendência de Davi. Então, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, você pode ler toda a árvore genealógica de Jesus até Adão, conforme os registros de Israel. Voltando à teoria da evolução, nós aprendemos que viemos de um ser unicelular, que nasceu de uma sopa de substâncias. As substâncias certas, no momento certo, na temperatura certa, deram origem a um ser vivo. Só essa afirmação já vai contra a ciência, contra a segunda lei da termodinâmica, que afirma que todos os processos entregues a si mesmo tendem a um maior estado de desordem, desorganização e desarranjo, e menor complexidade. E temos que lembrar que uma única célula tem uma complexidade enorme para ter surgido do nada. Além do que, essa afirmação de que uma poça de substâncias gerou um ser unicelular que virou um homem não explica toda a vegetação que existe no nosso planeta. De onde ela veio? O que deu origem a toda essa vegetação rica e variada do nosso planeta, que promove o equilíbrio do sistema ambiental todo, que é um sistema complexo que funciona em harmonia e não é um caos? Os cientistas dizem que a natureza evoluiu, se adaptou e aperfeiçoou. A adaptação é se moldar e adequar às condições adversas através de tentativas e erros. Mas para alcançar a perfeição do sistema ecológico totalmente equilibrado que existe no nosso planeta, nenhum erro poderia ser cometido.
É fácil perceber o impacto negativo quando o homem altera o equilíbrio ecológico no planeta. Eu já citei o documentário dos lobos do Parque Yellowstone. Está no YouTube, Como os Lobos Mudaram os Rios. Assista, é muito interessante. Segundo a ciência, no processo evolutivo do ser unicelular até o homem, são milhares e milhares de etapas de evolução com milhares e milhares de elos evolutivos que levaram milhões de anos para evoluir. Se esse realmente for o caso, deveriam existir milhões de fósseis dos elos de evolução, o que não acontece. Os elos perdidos nunca foram encontrados. E são tantos os elos perdidos que é preciso muita fé para acreditar em toda essa teoria. E nós começamos com o Pithecanthropus erectus, ou o Homem de Java, que foi considerada a maior descoberta arqueológica em 1891, feita pelo professor Dubois. Esse elo perdido foi reconstruído a partir de 3 molares, um fragmento do crânio e um pedaço do fêmur, encontrados a 15 metros um do outro, no leito de um rio seco em Java. Anos mais tarde, o livro A Humanidade até Agora, em 1949, já considerava o Homem de Java como um simples gibão. Depois desse temos o Homem de Piltdown, que a Enciclopédia Britânica, em 1911, afirmou ter sido encontrado pelo Sr. Charles Dawson, em Piltdown, Sussex. Por isso levou esse nome. Mas pouco tempo depois, a Science Newsletter desmascarou o Homem de Piltdown, afirmando que ele tinha sido reconstruído a partir do crânio de um homem e o maxilar de um macaco. O maxilar de macaco havia sido tratado com bicromato de potássio para parecer mineralizado. Depois dele foi a vez do Homem de Neandertal, que é aquele que nós vemos nas ilustrações, todo peludo, agachado na caverna. Mas o esqueleto dele é o mesmo do homem moderno. Mais tarde também foram desenterrados Homo sapiens em Fontéchevade, na França, com mais de 300 mil anos de idade, que confundiram os cientistas. A conclusão que nós chegamos é que, ao invés de encontrar milhares e milhares de fósseis dos elos perdidos, a ciência teve que fabricar alguns para preencher os buracos na sua teoria. E todos esses fósseis fabricados não comprovam nada e os buracos continuam na teoria. Mas mesmo assim, ela ainda é ensinada nas escolas como verdade absoluta. Inclusive, a teoria de que o homem veio do macaco foi substituída mais tarde por uma que afirma que um primata deu origem a 2 ramos de evolução, um que levou ao macaco e outro que levou ao homem. Mas essa teoria também nunca foi comprovada. E hoje a ciência já admite que as condições para a vida ter surgido aqui na Terra são tão remotas que é mais provável que ela tenha vindo de outro planeta. Ou seja, foram os alienígenas que trouxeram a vida aqui para a Terra, e não Deus. Mas isso só transfere o problema da criação para outro planeta. Quem criou a vida lá? Então, acreditar na teoria da evolução ou na Bíblia é uma questão de fé. A Bíblia afirma que a natureza é a prova da existência de Deus. Romanos 1,20 fala que os atributos invisíveis de Deus, o seu poder e a sua divindade, claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Mas no mesmo capítulo afirma que, como não glorificaram a Deus, os seus raciocínios se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura no lugar do Criador. E hoje a criatura, o homem, é o Deus de si mesmo. A ciência não tem prova nenhuma de todas essas teorias, mas tem muita especulação, muito falatório, muita produção cinematográfica, são séries de TVs com efeitos especiais sensacionais, mostrando como vivia o homem das cavernas, como era o comportamento dos dinossauros. Os dinossauros existiam, existem referências deles na Bíblia, mas eles não faziam parte do plano de Deus para o mundo pós-dilúvio, por isso não entraram na arca. Inclusive, essa arca de Noé era outra coisa que me intrigava. Eu sempre duvidei da capacidade de um homem de capturar um casal de cada animal que existe nesse planeta e colocar num barco.
Mas aí, quando eu fui estudar a respeito, eu vi que Deus levou os animais até Noé. Então ele colocou na arca os que ele quis para o novo mundo. E alguns ele colocou mais do que um casal, porque ele queria mais animais domésticos na nova terra. E a famosa Arca de Noé foi encontrada em 1957 por um piloto que estava sobrevoando o Monte Arará, e ela está lá até hoje. Várias expedições já foram feitas, fotografias, documentários, já tentaram destruir, mas não conseguiram, porque é um transatlântico congelado no alto de uma montanha. É mais um dos registros bíblicos comprovados pela história. Inclusive, a autenticidade dos registros bíblicos é muito questionada. Eles dizem que nós não podemos confiar porque é uma história que foi contada de boca em boca por muitas gerações. Mas a verdade é que, como nós já vimos, os homens antes do dilúvio viviam mais de 900 anos e os registros históricos eram transmitidos para gerações muito à frente. Eu fiz uma tabela a esse respeito. Conforme a Bíblia relata, Adão viveu 930 anos. Ele conheceu Lameque, o pai de Noé. Quando Adão morreu, Lameque tinha 56 anos de idade. Naquela época havia um profeta chamado Matusalém, que era o avô de Noé. Ele anunciava o dilúvio. Adão pegou todos os escritos e registros de toda a vida desde o início da terra e entregou para Lameque, que deu para o seu filho Noé colocar na arca. Noé continuou escrevendo os registros da sua história e a história do seu povo, até mais tarde, quando ele encontrou um sujeito que era amigo de Deus, se chamava Abraão. Ele passou todos os registros da história para Abraão. Quando Noé morreu, Abraão tinha 68 anos. Ele ficou com todos os registros históricos, acrescentou os dele e mais tarde passou para o seu neto Jacó. Deus tinha avisado Abraão que a descendência dele ia ser escrava em uma terra alheia e ficaria por lá 430 anos. Jacó desceu com toda a sua família para o Egito, levando todos os registros desde a criação do mundo. 430 anos depois, quando eles saíram do Egito no Êxodo, Moisés reuniu todos os escritos em tijolos, couro de animal, pergaminho, tábuas, pedras e transcreveu tudo no primeiro livro de Moisés, que é o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Depois disso, Moisés continuou escrevendo a história da saída do povo do Egito e a jornada até a terra prometida no segundo livro, chamado Êxodo. E assim a história foi sendo escrita e preservada pelo povo hebreu. De Adão até a transcrição das informações no livro do Gênesis foi um período de 2.300 anos e apenas 5 transferências de informação. Se você quiser as tabelas de referências bíblicas da idade da Terra, da transferência de conhecimento e todo o material desse estudo, é só entrar no site, no link desse vídeo, e você pode pegar o arquivo PDF. No final, a decisão do que acreditar fica por sua conta. A mensagem da evolução é: não existe Deus. E se não existe Deus, não existe certo ou errado. Se você veio de um processo de evolução, de seleção natural, onde o mais forte sobrevive, então você pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance para sobreviver e vencer. Matar, roubar e enganar são atitudes aceitáveis na filosofia evolucionista. Afinal, você está exercendo o seu direito de ser o mais forte na cadeia alimentar da sobrevivência. Quem disse que matar é errado foi o mesmo Deus que criou o mundo e disse para você amar o seu próximo. Mas se o mundo se criou sozinho, então Deus não existe e eu posso fazer o que eu quiser, porque minhas ações não vão ser julgadas por ele. Não se engane, quer você acredite ou não, Deus existe e não vai deixar de existir porque você não acredita nele. Ele te deu a livre escolha, mas também te deu muitas provas da sua existência. Se você fizer a escolha errada, a responsabilidade é sua. Tenha fé em Deus, tenha fé na Bíblia, estude-a, você vai se surpreender. Eu sei, porque eu me surpreendi. Espero que você tenha gostado. Obrigado.